Ué, mãe, o que não, aconteceu? filho. A gente furou o pneu do carro. Calma aí. Não vai dar. Eu vou ter que pegar o macaco. Espera aí. Tá bom. Que isso? Não, meu filho! Não! Então, nessa situação que a gente acabou de ilustrar para vocês, a gente pôde observar que uma pessoa comum conseguiu levantar mais de 1 tonelada dadas as condições. Isso aconteceu porque a pessoa se viu numa situação de perigo e de alerta. Isso aconteceu pela liberação de um hormônio principal, que é a adrenalina, e do funcionamento de outros 3 neurotransmissores que contribuíram para isso poder acontecer, que é a dopamina, a acetilcolina e a noradrenalina. A noradrenalina e a acetilcolina estão ligadas a colocar o nosso corpo em um estado de alerta, enquanto a dopamina está ligada à nossa atividade motora. Então isso aconteceu porque o nosso corpo, no caso, foi colocado em estado de alerta e junto da adrenalina e os outros neurotransmissores, eles contribuíram para que a nossa atividade muscular fosse reforçada e a gente conseguisse atingir níveis de esforço e performance que não são comuns no nosso dia a dia. É só isso? É. Então, nessa situação e assim, em todas, nós temos 3 tipos diferentes de músculos que atuam no nosso corpo. São eles o músculo estirado liso, que é o que atua nos movimentos involuntários, como por exemplo estômago, esôfago, e temos também os músculos estriados esqueléticos. Temos também os músculos estriados esqueléticos, que são os que atuam nos movimentos voluntários, como mexer um braço, por exemplo, ou falar. E temos os músculos cardíacos, que, bom, como o nome diz, atua no coração, na circulação do sangue e tudo mais. Sabendo esses 3 tipos de músculo, nós podemos saber qual foram os músculos usados e como foi feita a contração dos músculos nesse caso. Bom, obviamente que ela usou todos os tipos de músculo, porque eles estão 24 horas por dia funcionando, inclusive os voluntários. E a contração dos músculos que são voluntários, que foi o que teve a maior concentração de força que ela precisou usar, ela funciona porque temos a quitina e a miosina. A quitina desliza sobre a miosina, fazendo com que o músculo se contraia. E assim ela consegue mexer o braço e tudo mais. Bom, e o deslizamento da quitina sobre a miosina, no caso, como ela estava com muito hormônio sendo produzido, como a adrenalina, como já falaram, foi totalmente intensificado, então foi muito mais rápido e muito mais potente, fazendo com que fosse possível fazer o que ela fez. Bom, a baía de mielina, ela, no caso dela ser destruída, ela influencia gravemente no movimento corporal, porque com a destruição da baía de mielina, o impulso nervoso que vai do sistema nervoso central, para os neurônios que são ligados às fibras musculares, ele se torna retardado, ou seja, ele vai mais devagar e diminui a potência muscular, além de diminuir a extensão. Então, por exemplo, você não consegue levantar o braço tudo que você conseguiria. Esses são os principais problemas da destruição da baía de mielina. Esse aqui é o Léo? Então, a tremedeira que dá após o susto, tendo esse caso como exemplo, é devido à contração do músculo das pernas, que nos confere equilíbrio. Tá, aí... Bom, agora em relação ao como ocorre o fluxo sanguíneo no nosso corpo, o sangue que deixa o coração durante a sístole, que é o momento de contração do coração, e penetra a artéria, ele encontra-se sobre grande pressão
E ao receber o sangue, as paredes das artérias elas se relaxam, e o que aumenta o diâmetro do vaso e diminui sua pressão interna, permitindo que o sangue flua livremente. Ao contrário da diástole, que é o momento de relaxamento do coração, em que as paredes, obviamente, elas relaxam e tem o aumento, tem a diminuição do volume de sangue e o que impulsiona ele. E em relação à pressão arterial, ao aumento dela, a pressão arterial ela é controlada por impulsos nervosos pela ação hormonal. A adrenalina, por exemplo, ela é responsável pelo aumento dessa pressão arterial, né? Que é a denominada hipertensão. E quando a pressão arterial ela ultrapassa os limites normais, as paredes das artérias elas são forçadas. Por isso que ocorre o aumento da nossa pressão. Foi. E aí, gatinha? A gente tá aqui sozinho, eu queria saber o que falta pra gente se dar uns beijos. Uma atitude minha ou um sorriso seu? Ah, uma atitude sua. Ah, então demorou. Então, quando inalamos muito CO2, nosso pulmão entende que estamos trocando oxigênio pelo CO2 e as hemácias começam a transportar o gás carbônico. Ao transportar o gás carbônico, as hemácias elas não conseguem mais diminuir a acidez gerada pela quebra do ATP, que são as moléculas de energia do nosso corpo. Sem a produção de energia, nosso corpo vai desligando gradativamente as funções. E como não está chegando oxigênio mais no cérebro, entende que estamos de estado de crítico de vida ou morte, vai desligando cada vez mais órgãos e se isso continuar gradativamente, se continuar a inalação de CO2, depois de algum tempo você acaba morrendo. Vai. Não, vai. O que aconteceu com meu filho? Ele não tá se amamentando direito. Ele está desnutrido. Pode. Bem, a situação que eu vou descrever é uma amamentação e ela só é possível devido à presença de 4 hormônios. Ocitocina, produzida no hipotálamo, a prolactina, que é produzida na hipófise, estrógeno, que é produzido na formação do óvulo, e a progesterona, que é produzida na formação do ovário. É basicamente o seguinte: a ocitocina ela auxilia na contração do músculo e facilita com que o leite saia dos alvéolos para os ductos. A prolactina é considerada o hormônio do leite, porque é ela que faz o desenvolvimento do alimento. O estrógeno auxilia O estrógeno auxilia no desenvolvimento dos ductos e a progesterona no crescimento dos alvéolos. É isso aí. Pronto. Então, sabe quando você tá lá de boa e dá aqueles gole numa cerveja ou em alguma coisa alcoólica e fica mais relaxado, não sabe por quê? Tá aqui a resposta. Essa sensação de relaxamento ocorre devido a que, ao ingerir álcool, ele é absorvido pelo estômago e entra em contato com suas hemácias. E ao entrar em contato com suas hemácias, ele vai para o seu cérebro, afetando os neurotransmissores inibitores, que são responsáveis por deixar você com a sensação de relaxado. E em questão à perda de água, o álcool faz com que você diminua a produção do ácido antidiurético, responsável por regular a perda de água em seu corpo.